Pé na Areia Podcast, em mais uma edição aqui chegando, invadindo sua praia. Eu sou o Robson de Castro. Estamos recebendo novamente aqui Domingos da Paz, que esteve um pouquinho ausente aí do cenário da, da comunicação, do direito e da briga política que está acontecendo por aí, por causa de umas questões de saúde, né, Domingos? Mas eu fico feliz de você esteja aqui de volta para bater um papo com a gente. Uma grata satisfação ter você aqui de novo aqui no Pé na Areia Podcast. Obrigado, Robson. Eu acho que saudades, né? Fizemos, acho que outros programas que foram uns 2 ou 3 anos passado, né? Tempo Então, voa, né? é, então passa muito rápido, né? Eu fiz agora um ano do 2 infartos, né? E acabei me afastando por motivo de saúde. Me afastei de tudo, né? Da recuperação da saúde. Não estou totalmente 100%, mas 50% já está bom. Tá em recuperação. Tá batalhando a Ah, recuperação, né? medicamentos não pode faltar. Tem feito hoje, ainda estive no médico fazendo inspeção 3 em 3 meses e volta lá para fazer a inspeção, né? Exames e tal, para fazer uma revisão. Mas estamos firmes, podemos abandonar. É isso aí. E Domingos, como é que você avalia? Você é um cara que, para quem não conhece o Domingos da Paz, ele é um comunicador, um jornalista de grande experiência aqui na Baixada Santista. Acompanhou o cenário não só na Baixada, também Vale do Ribeira, não é isso? Vale do Ribeiro, São Paulo, né? São Paulo É, também. É um cara também formado no direito, direito, né? Muitas brigas jurídicas por muitas, aí. É um muitas. empreendedor, né? Que no Brasil é uma briga ser empreendedor. É Um cara verdade. que já teve jornal impresso, já teve revista aqui, o Clarim Isso, News. isso. Atualmente você está mais no digital, né? E também é um patriota fervoroso, né? Eu sou da raiz ainda, né? É. E como é que tá esse momento agora do digital? Como você está acompanhando esses primeiros anos, primeiros meses do governo Lula, né? Que voltou, né? É, é meio complicado de falar desse cidadão, né? Eu, desde os idos tempos da década de 70, e um passado meio nebuloso, eu com ele, né? Eu era policial, ele era bandido. Então, coisa meio complicada, né? Então, naquele tempo eu tinha certas restrições, hoje muito mais, né? Dado tudo o que aconteceu. E o que vem acontecendo, porque hoje o país, um país tão bom, riquíssimo, acho que hoje no planeta, né? O país mais rico de tudo que você puder imaginar que um país tem, nós temos aqui. A riqueza nossa é infinita. Deus nos abençoou com tantas riquezas e de repente você vê que um grupélio de pessoas sem compromisso com a humanidade, sem compromisso político nenhum, muito pelo contrário. O país foi tomado por uma quadrilha de vagabundos, de bandidos da pior espécie. Haja vista que, segundo consta, né, você somando todas as penas e processos que esse pessoal tem, chega à beira de 2.000 processos, somando todos eles. Então, é complicado você ser comandado por um descondenado. Ele foi descondenado, né? Foi É raro isso acontecer no país, mas aconteceu com ele. Condenado em 3 instâncias, condenado na primeira instância, no Paraná, depois foi para Santa Catarina, foi para o Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal. Lá, 3 desembargadores novamente condenaram e aumentaram a pena. Depois voltou para o STJ, novamente a turma inteira dos ministros condenaram ele. E o STF, depois numa jogada, num malabarismo político, né? Por indicação do ministro ao STF, à Suprema Corte, e descondendo o cara. E aí, depois a gente assiste numa Globo, né? O principal âncora, né? Falando, não, você não deve nada para a justiça. Ah, claro que não deve nada para a justiça. Nunca ficou devendo nada. Ele deve para o povo brasileiro. Ele roubou, foi o povo, não foi a justiça. Eu me Né? recordo quando você teve, não lembro se foi a primeira ou a segunda participação, você já fez um alerta lá atrás, já, isso, a eleição ainda estava longe pra caramba, de uma possível ditadura da justiça no Brasil. Você fez um Isso, alerta, isso, eu isso me aí. recordo isso, eu tenho isso na memória,
Você detalhou, inclusive, quem tiver curiosidade, procura aí nos vídeos aí do Domingos da Paz no Penaria Podcast. Você detalhou que existia um plano Um de plano, um controle, né? E é isso, o que tá acontecendo é o que está agora. acontecendo hoje. Mas então, essa, essa luta política que tomou conta do poder judiciário, não é bem do poder judiciário, vamos ser sinceros, né? O poder judiciário não é representado pelo STF. O STF é um grupo de políticos, é uma corte extremamente política. Haja vista a interferência que hoje o Brasil é sabedor disso e que acontece diariamente. Hoje só tem um ministro, são 11 ministros, mas só tem um que manda lá. Né? Só um que manda e acabou. Ele manda e os outros obedecem. Fim de papo. Agora, essa luta política dentro do Poder Judiciário, eu venho pautando isso desde a década de 90, eu venho falando isso. Né? Chegava nas reuniões dos advogados com a OAB e eu falava, né? Que o Poder Judiciário não tinha e não tem representatividade. Ela tem legitimidade porque consta na Constituição, mas não tem representatividade porque ninguém votou neles. Nenhum deles teve voto popular. Então não tem representatividade. De repente você vê uma corte, né? Ela decidir politicamente o que o político está fazendo, o que a gente fazer. O político é eleito pela vontade popular para desenvolver projetos sociais, projetos para desenvolvimento do país. De repente, esse grupelho de supostos ministros, né, de supostos conhecedores da lei, né, eles entram e falam se pode ou que não pode. Pode ou não pode. Não, essa lei não pode, essa lei não pode, essa pode. Quer dizer, passou a ser um censor dos políticos. E a coisa degringolou de tal forma que a ditadura do judiciário está instalada. Está instalada, está aí às claras para todo e qualquer cidadão que queira, o mínimo, olhar, ele vai ver que tá feito a desgraça com o povo brasileiro. Já visto o 8 de janeiro, né? 8 de janeiro ficou marcado na história. 8 de janeiro é o fato político de ação mais estranho de qualquer país. Porque, obviamente, teve a depredação, que é inaceitável, patrimônio público e tal. Só que os fatos, a conjuntura de tudo que acontece, que inclusive está numa briga enorme na CPMI lá, e as coisas não casam. Né? Por que certas coisas aconteceram? Por que teve policial que foi dispensado um dia antes? Como é que um monte de ônibus chega a Brasília e ninguém toma nenhuma atitude, ninguém vê nada? Por que aconteceu uma depredação aos prédios públicos em pleno domingo? Não tem atividade, né? Então, tem um monte de pontas soltas que E feriado, né? Porque era feriado. não Época de liga. férias. Férias do Poder Judiciário e férias do Poder Legislativo. Então, você não ia encontrar em Brasília, naquele período de janeiro, você não ia encontrar político lá. Fazendo o quê? Por que foi montada essa estrutura para depredação dos prédios públicos federais? Com qual finalidade? E depois você vê o pessoal falando que era golpe, mas com golpe. Se tinha lá senhoras, senhores, velhinhos e velhinhas, né, idosos e idosas, crianças com bandeiras. Que golpe é esse que ninguém usava arma? Ninguém estava usando. A única arma que eles estavam usando era a bandeira nacional nas costas, envolto nas costas, né? Então, uma história muito mal contada. Eu participei recentemente de uma live e eu falei na live e depois fui seguido por outros debatedores, né? Eu falei o seguinte, falei, olha, a propositura da CPMI, ela é extraordinária. Por quê? Porque é a primeira vez na história da República que vamos ter uma oportunidade de fazer uma faxina. Uma faxina. Porque a CPMI, com a construção da CPMI, os deputados e senadores, que é uma composição mista, você pode fazer uma limpeza, uma faxina geral na República. Tudo que você imaginar que pode fazer, que a polícia pode fazer, que o Ministério Público pode fazer, que o Judiciário pode fazer, a CPMI tem essa prerrogativa. Na existência montada, ela pode fazer tudo isso que eu falei.
Então, é o momento de fazer o quê? Caça às bruxas, aos ladrões, aos corruptos, a tudo quanto é praga que se incendiou e se movimentou e tomou conta da República. A República é boa. A República ela tem as suas limitações, mas de repente foi tomada por uma camarilha de vagabundos e ladrões. E isso, e o interessante, Robson, não pode perder de vista, é que nenhum político entrou na marra. Nenhum político foi lá e falou: não, agora eu sou deputado, agora eu sou senador. Não. Eles entraram por voto popular. Por quê? Porque é assim que funciona. Você só entra no poder, num dos poderes da República, através do voto popular, menos o Poder Judiciário, que não tem voto popular. Tá? É por concurso público. Que deveria ter uma reforma. E deveria ter uma reforma também, porque esses ministros que são indicados pelo político, pelo presidente, por exemplo, deveria de ter, como é o senador, 8 anos de mandato. E os 8 anos, pica a mula, vai embora. Você já prestou os serviços para a nação, para o país. Acabou. E se aposenta bem, né? Isso, então. Agora, você tem aí, como nós vimos aí, o Marco Aurélio, aposentado, quanto tempo ficou lá? Celso de Mello, quanto tempo ficou lá? Quer dizer, entrou agora o Toffoli, agora não, entrou já há algum tempo, o Toffoli vai se aposentar. Meu, ele entrou lá com 40 e poucos anos. Vai ter 30 anos de STF, porque ele só vai se aposentar com 75 anos. Isto é inviável em qualquer circunstância do mundo, em qualquer país do mundo, não se aceita esse tipo de coisa. É um tempo. O tempo. Tem que se aproveitar o tempo. Então, qual é o melhor tempo? O melhor tempo é 8 anos. Como se fosse um senador. 8 anos. Deu os 8 anos, pega a sua mala e vai embora. Desocupa. Você renova, você oxigena a corte com novos pensamentos, com nova estrutura mental, intelectual. Agora, esse cara fica lá 30 anos. O que esse cara vai mudar? Não contribui, né? Não. E fica amarrado, né? Forma da justiça. Até porque o STF também está tendo muito conflito de que no momento eles decidem uma coisa, aí passa um tempo, eles mudam o entendimento, né? E isso gera uma insegurança jurídica enorme no país, né? Com certeza. A insegurança jurídica ela é interessante porque, assim, hoje nós temos 10 ministros, né? São 11 no total. Nós temos 10 hoje. Está faltando um tomar a cadeira do Lewandowski, que saiu. Completou 75 anos, É saiu que vai fora. ser o Zanin, né? O Zanin, interessante que em qualquer país civilizado do mundo, jamais ele tomaria posse. Porque ele foi o advogado do cara que está na presidência da República. E o que o cara está lá? O cara foi condenado pela justiça, pelo que ele fez, né? E vai pôr o cara lá, quer dizer, uma retribuição de pagar favores. E assim é com os outros que estão lá, o Gilmar Mendes, o Fux, o Xandão, todos eles. Exceto dos dois que chegaram agora, que é o Cássio Nunes e o André Mendonça. Esses dois não. De um outro segmento. E indicado por um outro presidente, que não tem nada a ver com esse pessoal que está aí. A corte hoje, ela é o quê? Ela é submissa à vontade do presidente da República. Por quê? Porque foi ele que indicou. E ele indicou, e esses caras morrem devendo favor para ele. Então, ele bateu o dedo, os caras vão e atendem. A corte não pode ter o atendimento político. Eu conheço o STF dos tempos onde os ministros eram compromissados com a Constituição do país. Hoje você tem um jargão que se fala que o STF é guardião da Constituição. Legal. Mas aí fica meio complicado. Guardião da Constituição, tá. Mas depois você tem uma entidade que não existe juridicamente, no mundo jurídico, que é a OAB, também diz que é guardiã da Constituição. Olha, se ela não existe no mundo jurídico, como é que ela é guardiã do quê? Aí está surgindo uma outra situação, que surgiu no ano passado, através de uma portaria, dizendo que todos os assuntos pertinentes à Constituição poderá e deverá ser interpretado pelo Estado-Maior das Forças Armadas. Então nós temos 3 guardiões. É muito guardião para pouco Você papel, entendeu? né?
Tá aí, para todo mundo ver, não precisa, não tem nada escondido, não. Agora, é muito guardião uma coisa tão importante, que é É importante. importante. Mas acontece o seguinte, só que são 11 ministros, tá faltando mais um, são 10 que tá lá. 10, você tira 2 fora. Tem 9 ministros que têm a sua própria Constituição. Hoje eles fazem o julgamento conforme a sua própria Constituição. Não é a Constituição Federal, a sua própria Constituição intelectual e pensamento. Então, o que ocorre? Conflito. Isso gera o quê? Insegurança jurídica em todas as decisões. A primeira instância, que é a comarca onde fica o juiz, geralmente ele segue o quê? As decisões por jurisprudência dos tribunais superiores. Se os tribunais superiores julgam e fazem as coisas erradas, o que ele vai fazer? Vai dar a liberdade dele fazer lá embaixo a mesma coisa. Então, isso tornou-se uma prática no país, dessa insegurança jurídica, dessa perturbação. Não, é ruim, né? É ruim pelo cenário que o Brasil vive, porque a gente estava conversando de bastidor aqui, e é muito claro que a economia no Brasil não vai nada bem, porque que nem existe dois Brasis, né? Ou existe dois planetas Terra. O da internet, que é um mundo de fantasia, onde alguns assuntos que não tem nada a ver com a realidade estão sendo discutidos. E existe o país real, o mundo real, né? Que é o da violência, um monte de gente endividada, um monte de gente passando fome, muito mais do que antes, muita gente sem dinheiro, porque a economia no Brasil não decola. Entrou um governo novo e isso tá na imprensa, é só procurar lá. E no primeiro trimestre, acho que, ou no semestre, já estourou as contas públicas em 60 e poucos bilhões. Ou seja, tá gastando dinheiro pra caramba. E quem paga a conta é os trouxa. Eu, você, qualquer cidadão comum. Seja de um lado, que apoiou o Lula, ou que apoiou o Bolsonaro, ou que apoiou o Ciro, ou a Tebet, ou qualquer um que apoiou. Todo mundo tá pagando uma conta de uma máquina pública altamente inchada. E nisso entra STF, porque a gente paga juiz, promotores e a turma toda tal. E aí vem as reformas. E é pra gente pagar mais ainda. Então tá complicado, né? E aí entra as discussões que quando é benéfica ao povo, que teve a revisão do INSS, o STF decidiu, você acompanha esse assunto, o STF já decidiu que ia ter a revisão. Aí uma semana depois, entra um ministro monocraticamente, que é uma decisão de um único ministro, e suspende tudo de novo. É totalmente maluco, porque já foi decidido anteriormente pelo Pleno, por todos os ministros. Aí depois o cara vai lá e suspende de novo. É uma loucura, né? Então, isso é insegurança jurídica. É uma loucura jurídica, é um manicômio jurídico que a gente vive. É bem isso. Então, o que acontece? Isso aí, a gente tem visto, e o importante é que pessoas ainda, graças a Deus, pessoas do bem, envolvidas com um sentimento cristão, né? Não digo nem patriota, mas cristão. Porque o cristão ele tem um modo de ver, um modo de fazer diferentemente do que acontece com esse pessoal que está no poder. Então, o que ocorre? Você vê a prática que eles estão fazendo hoje, criar essa insegurança jurídica em cima do cidadão, deixando o cidadão numa situação onde ele fica com medo. Então, hoje o país ele está sendo alimentado pela forma de ser, aliás, já está sendo hoje a prática, as pessoas, talvez sem querer, as pessoas estão com medo, elas têm medo de sair na rua, elas têm medo de falar, elas têm medo de participar de algum assunto, o que se fazia anteriormente, que era você ir para a rua, hoje as pessoas estão amedrontadas, não vão mais para a rua, então elas foram tomadas pelo medo. Por quê? Existe uma insegurança jurídica. O que era a segurança jurídica? É que você era respeitado nas suas ideias, nos seus pensamentos, e você podia falar. Além de você poder falar, isso te dava segurança jurídica. Isso,
além de você poder falar, você tinha as decisões do Poder Judiciário respeitadas. Hoje não. Você vê, o plenário determina que não mexe mais. Aí vem o cara numa ação, numa canetada, monocraticamente, ele fala, não, está tudo suspenso. Quer dizer, qual é o nome disso? Malabarismo jurídico? O que? Não sei. É uma coisa assim que passa para a população uma transformação de que existe uma bagunça, que existe o quê? Uma anarquia jurídica. De cabo a rabo, uma anarquia jurídica. E isso é ruim. É ruim para a empresa, é ruim para o empresário, é ruim para o professor, é ruim para o médico, é ruim para o advogado, é ruim para tudo. E o pior de tudo isso, Robson, que a nossa imprensa é conivente com esse tipo de coisa. O que tínhamos, eu sou de uma imprensa antiga, tenho 52 anos de jornalismo. Da imprensa que era de que apurar fatos. Que né? tinha o compromisso do quê? De trazer a verdade, de buscar a verdade, trazer a verdade e colocar para o leitor, para o cidadão, que aquilo estava acontecendo. E aquilo dependia também do esforço do cidadão. Essa imprensa era comprometida com a sociedade brasileira. Esta de hoje, não. Essa de hoje até dá medo de falar que é uma imprensa, porque de imprensa não tem nada. Hoje é um antro de jornalistas descompromissados com a coisa cristã, com a coisa social do país. Eles fazem, provocam a tal da fake news, que na minha época não era isso. Minha época era mentira. Então, a pessoa habituada a mentir, ela vai continuar mentindo. Hoje é apelidada de fake news. E hoje a imprensa produz isso e joga isso contra a população e favorecendo o quê? Um sistema apodrecido, carcomido. Isso que nos preocupa muito, porque haja vista que a nossa liberdade está sendo cerceada dia a dia. E pessoas estão alertando, e isso não pode acontecer. Vamos para a rua, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá? Vamos se movimentar para não deixar isso acontecer. E, de repente, isso não está sendo levado a sério. Eu tenho um assunto aqui muito importante dentro desse fato ainda, é que no final das eleições do ano passado, novembro, aconteceu uma coisa extraordinária. Você está falando e as pessoas não estão acreditando no que está acontecendo. No final das eleições de 2022, do ano passado, o STF achou uma brecha e, através de ofício do próprio STF, mandar para a Anatel. E a Anatel, ela tem o quê? Ela tem o domínio sobre todos os meios de comunicação no Brasil. A Anatel tem esse domínio. E tem todos os dados. Então, por exemplo, você que está ligado na internet, a sua internet, ela vem de um provedor. Você paga mensalmente o provedor para te dar o sinal da internet para você entrar na internet e fazer as suas navegações. Né? Você tem seu e-mail, você tem página na internet. Esses provedores, eles, toda semana, desde novembro, toda semana, eles emitido uma ordem do STF para a Anatel, e a Anatel distribui para todos os provedores do Brasil, para informação do seguinte, 2 pontos. Olha só como é grave o que eu estou falando. Para que alguma conta suspeita que a pessoa está usando na internet, o e-mail, que seja e-mail falando mal do político, falando mal do juiz, falando mal do ministro e tal. Quem tem isso? É o provedor que você está associado, que você está pagando mensal. E aí, então, a Anatel pede para que esses provedores passem a relação das pessoas que estão comprometendo o sistema das fake news, né? Que é o cerceamento de liberdade de expressão. Até porque fake news é subjetivo, né? É subjetivo. Depende do entendimento da pessoa. Exatamente. Você me conta, caiu um gato vermelho na rua ali. Um gato vermelho é subjetivo. Isso. Né? Exatamente. Então, aí o que acontece? Os provedores estão informando, passa a relação para a Anatel das pessoas que usam os e-mails para assuntos políticos.
Passa os e-mails. Então, preste atenção. Você, cidadão brasileiro que usa a internet no Brasil, você está sendo o quê? Censurado. Você está sendo vigiado. Isso acontecia nos países do quê? Comunistas. Isso acontece lá em Cuba, isso acontece na Coreia do Norte, isso acontece no Vietnã, isso acontece na Nicarágua, na Venezuela. O governo faz o quê? Ele usa desse expediente espúrio e imoral para vigiar o que você está fazendo, o que você está tomando conta, o que você sabe, o que você não sabe, qual é a amizade que você tem, aonde é o seu alcance. E aí vem o pior. Aí que vem o pior. Qual que é o pior? O pior é que ele está sabendo disso aí, porque a Anatel busca essa informação, porque o provedor, se não der, o cara fecha. A Anatel fecha o provedor. E o provedor tem provedor... Decisão totalmente arbitrária, né? Totalmente arbitrária. E outra, não, mas vamos chegar pior do que isso aí. O que acontece? Se você não fizer isso, é fechado. Então, geralmente, os provedores têm lá não sei quantos funcionários que trabalham na rua para a instalação da internet, outros que trabalham no escritório. Então, ele tem... É uma empresa. Com o fechamento, você vai... Quantas famílias que vão padecer com isso? Com esse meio ilegal de forçar a informação chegar objetivamente na mão do pessoal da Anatel, que repassa para o STF. Agora, levantado a lista, ele tem as listas dele lá, olha, esse aqui tem que esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí a Anatel repassa para o provedor e fala, olha, esse pessoal aqui é censurado. Aí, coisa que as pessoas não sabem, olha só, o seu provedor que te fornece a internet, ele vai fazer o quê? Ele vai censurar você lá no painel dele. Ele vai colocar, tá restritivo. Então o seu alcance de e-mail pode chegar e pode não chegar. E um detalhe só para contextualizar é que não é só celular, não é só computador, é celular também, né? Não, é celular, computador e páginas. Por exemplo, eu tenho, acho que são 12 páginas que eu tenho, domínios que eu tenho dentro do provedor. Então, o que acontece? Vou falar agora com condição própria. Eu tenho uma página que é do Clarin News, que é do meu jornal online, e no Brasil ele tem assim um alcance de 2.000 pessoas por dia. Mas fica restrito, eles seguram. Como se você estivesse dentro de um carro e você desacelerar o carro. O carro vai andar 10 por hora, mas ele poderia estar andando 120. Então a mesma coisa é dentro da internet. Eles vão fazer isso. O provedor vai reduzir o seu alcance. Você não vai objetivamente alcançar o seu limite. Você vai ficar reduzido. E essa mesma página do Clarin News alcança nos Estados Unidos, na África, na Índia, na Alemanha, nos países fora daqui, um número enorme de alcance. Será que só os brasileiros que estão fora daqui, ou sei lá mais quem que pode assistir, estão assistindo? Que significa 4 vezes mais da audiência que eu tenho no Brasil? Então, veja, para fora não pode fazer nada, mas aqui dentro é seguro. Tem muita gente já amordaçada, né? Sim, e agora recente, agora é o recém-jornalista aí, que foi assassinada a reputação dele também, né? Que é o Alan Frutuoso. Ele não está preso por causa disso? Tem o Alan dos Santos, agora o Alan Frutuoso, Daniel Silveira. Quer dizer, é um impacto assim, na sociedade onde você não pode falar. Você sabe e não pode falar. Se você falar, você vai ser preso. O Oswaldo Eustáquio. Se você falar, você vai preso. Mas me tira uma dúvida, Domingos. Que aí foi uma coisa que eu sigo o Ancapson, um cara legal que faz um conteúdo. Para você ser preso no Brasil, tem que ter processo. Tem que ter condenação. Exatamente. Hoje os caras estão mandando prender só porque você falou que o certo ministro parece o Lex Luthor. Então isso se ele interpretar mal, ele me manda prender. Hoje é assim. Por que isso? Porque não está se respeitando, né, desde algum tempo, a Constituição. E a Constituição diz que você tem que ter o devido processo legal. O que é o devido processo legal? É você ser inserido dentro do inquérito policial, daí você vai lá prestar as informações para a polícia, você vai oferecer a sua defesa, vai levar sua testemunha, vai levar seus documentos e tal. E aí, se o delegado
entender no final do inquérito que deve de ser feita uma denúncia, aí ele faz um relatório e encaminha a denúncia, desculpa, encaminha a denúncia para o fórum, para o juiz, para a promotoria. E aí é feito, então, o processo. Aí lá no processo, lá no Poder Judiciário, você vai ter o quê? A condição de, novamente, a oportunidade de se defender, de contestar. Aí você vai apresentar documentos, vai apresentar provas, vai apresentar testemunhas, vai ser o devido processo legal. E você vai apresentar o quê? Aquilo que você não apresentou na delegacia, você vai apresentar lá. Porque lá você vai ter um advogado que vai fazer a coisa técnica, né? Então, você está inserido dentro de um processo legal, que é o artigo 5º da Constituição. Me parece que o inciso, acho que 55, é o devido processo legal. Isso não está sendo respeitado no país. Não está. Desde da condição do Toffoli como presidente que mandou abrir o inquérito da fake news, que é o inquérito do fim do mundo, né? Dito pelo próprio ex-ministro Marco Aurélio, que é o inquérito do fim do mundo. Por quê? Porque qualquer inquérito, ou ele começa por denúncia na delegacia, ou começa por denúncia do Ministério Público. E ele tem tempo, ele tem um prazo de vida útil. Terminou, conclui-se e manda para o judiciário. Esse inquérito, ele Eterno. começou errado, porque jamais o STF tem capacidade jurídica para promover a abertura de um inquérito, porque ele poderia fazer uma reclamação, uma representação para a Procuradoria Geral, né, do Ministério Público, e aí sim abriria o inquérito. Mas o dono de qualquer inquérito no Brasil, pelo menos o que determina a Constituição, é do Ministério Público. Agora, de repente o Ministério Público não é chamado, não participa de nada, e o inquérito existe, não tem, tem começo, mas não tem meio, não tem fim. O inquérito é onde o advogado, que é parte legítima para contestar qualquer tipo de ação, não tem participação. Ele não dá acesso. É um inquérito que vai fazer o quê? Foi feito, aberto. É uma coisa que é bem prática de regimes autoritários. Isso, exatamente. Onde simplesmente eu não gosto de você, você falou que eu sou feio. Acabou. É o suficiente. Aí só que eu tenho poder, eu mando a força de segurança lá que está vinculada a mim e pegar na cana e acabou. Jogo lá no navio, que nem foi na época da ditadura militar, que a gente sabe também teve muitos abusos, né? Infelizmente muita gente sofreu muito com a ditadura militar, não só no Brasil, em outros países, né? Tal. Ou até temos países e assim, a violência de ditadura é tanto de um lado quanto do outro, Com né? certeza. Mas a gente está caminhando para uma ditadura. Então, se você pegar o quadro hoje, o atual quadro do Brasil hoje, onde está aberto por determinação do presidente do STF, e por determinação dele, não por sorteio, mas por determinação que o ministro seria o Alexandre de Moraes para tocar o inquérito, esse inquérito abriu com a finalidade de nunca fechar. Por quê? Conforme os fatos vão acontecendo, eles vão jogando lá dentro. Nunca acaba, né? Nunca acaba. Então o que acontece? Isso não é finalidade nem do Poder Judiciário e nem do próprio condição processualística. Porque o inquérito ele começa, mas ele tem um meio e tem um fim. O fim dele é a relatoria e manda-se para o Ministério Público, no caso do Ministério Público, manda direto para o juiz. Já a denúncia como um processo. E cadê? Você não tem acesso, você pode contratar o melhor advogado do mundo, ele não vai ter acesso a esse inquérito. Então é incrível que a vítima, nesse inquérito, é vítima, ele é o promotor, ele é o delegado de polícia, ele é o juiz. É isso que eu ia te perguntar. Então, assim, basicamente o cara tá na roça, até porque o STF é a última instância. Última instância. Então, quer dizer, como é que. Aí também é um erro. Aí eu tenho acompanhado muito o pessoal falar que, assim, enquanto o povo não acordar para a vida, não votar em senadores, em deputados que não estejam amarrados ao STF,
Porque que nem hoje em dia, o STF, se ele sacudir lá os panos lá, não sobra ninguém. Porque tá todo mundo com processo enrolado lá, então tá todo mundo Acorda bamba. na corda bamba com o Supremo. E não tem nenhum poder acima deles, né? Não, mas veja, porque você falou uma coisa interessante, que nos países ditatoriais, os países que têm por hábito a ditadura, né, a tirania, isso é uma tirania, nós hoje, no atual quadro político e jurídico, nós estamos perfeitamente alinhados com a ditadura. Com a ditadura do proletariado. Por quê? Porque se você lembrar, e você vai ver a história nos conta isso, que na Alemanha nazista, a Alemanha tinha a Gestapo. E qual é a Gestapo que tem no Brasil hoje a favor, que está à disposição do ministro? Polícia Federal. A Polícia E tem Federal que cumprir ordem de um jeito ou de outro. acabou. Então, o que Porque senão ocorre? vão pra cana também. Então, mas é aí que está a questão. Eu lembro que eu fui policial aqui em São Paulo, eu fui da Polícia Militar e fui da Polícia Civil. E muitas vezes o comandante, ele dava a ordem meio esquisita, né? Meio absurda, vamos colocar assim. E aí eu, várias vezes, eu sempre fui contestador, né? Não é de agora. Então, eu recebi a ordem, eu falei, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque por causa disso. Não vou fazer, isso é ordem absurda. A ordem absurda não se cumpre. Mas ocorre que, como é que a Polícia Federal vai falar que não vai cumprir? Senão eles vão. Precisa ter um cara muito macho para aguentar, para peitar um ministro falando, não vou cumprir essa ordem, que essa ordem é absurda. É muito macho. Ele tem que ser dono do seu próprio nariz. E nenhum deles é dono do próprio nariz. Então, eles ficam obedientes, como se fosse uma matilha de cães adestrados à vontade do cara. Mas o correto era que a Polícia Federal também não fosse subordinada a ninguém, né? Ela deveria ter uma independência. Então, mas por que isso? Porque ele já foi. É igual o caso da É arma. o modelinho que foi Exato. implantado no É Brasil. o caso da arma. Eu sou de um tempo um policial, em 76, não se usava colete. No meu tempo não usava colete. O seu colete era o seu próprio peito. Entendeu? Então, eu vestia o fardamento, ia trabalhar e entrava na favela, ia pegar vagabundo, trocava tiro. Normal isso aí. Só que nós não tínhamos colete. O Estado não pagava colete. Muitas vezes, a gente, naquela época, 76, 77, a gente pegava o cidadão armado na rua. E pegava ele armado, perguntava. A primeira coisa que você perguntava era tomar a arma dele, segurar a arma dele e perguntar: você tem o porte de arma? Ele disse: não, não tem. Ou se tem, falava: tenho, tá na minha casa. Então a gente colocava ele na viatura, levava até a casa e pegava o porte de arma e olhava, realmente, estava liberado. Tinha essa prerrogativa de você liberar o camarada armado. Tá? Se ele não tivesse o porte de arma, o que você fazia? Você, como policial militar, pegava o camarada, levava ele para a delegacia, apresentava ele para a autoridade policial. A autoridade policial fazia a obrigação dela. Você tem porte de arma? Não, não tem. Então, apreendia a arma. E qual que era o crime? Não tinha crime. O crime era uma contravenção penal, porque ele não tinha o porte de arma. Pronto, embora. E é diferente, né? Totalmente diferente. E olha, aí eu sou obrigado a concordar com o Bolsonaro. Quando o governo quer tirar a arma do povo, como está acontecendo com esse desgoverno aí, é porque tem má intenção. Porque você só tira a arma do povo se você tem a intenção de dar um golpe. De dar um golpe na população. E se você dá um golpe na população e a população está armada, você não vai fazer isso. Porque a população, opa, ninguém vai entrar na minha casa. Sim. Né? Mas eu sinceramente acho que o Brasil, opinião pessoal minha, não me prendam, por favor, que é uma opinião. Né? Opinião. Eu ainda acho que a gente pode se expressar um pouquinho, mas eu acho que a gente está caminhando para a gente não ter mais eleições. Sabe? Porque assim, posso estar totalmente errado, é uma ilusão minha. Mas eu acho que essa foi a última eleição. Talvez tenha a eleição municipal ano que vem. Mas pelo andar da carruagem, pela essa caça às bruxas aí,
Eu tenho companheiros de podcasts aí que estão sendo Perseguido. perseguidos. E isso é preocupante, porque assim, querem dar o exemplo perseguindo o grande. E quando o grande já foi tirado do circuito? Chegar nos pequenos. Poxa, quer dizer, É a leitura que se faz. é a leitura que se faz. E aí, começa pelos direitos civis, né? Que você falou, o armamento. Se é certo, se é errado, quem tem que ver é quem realmente é especialista e como tem outros países aí. Também não adianta deixar o Brasil essa míngua que está acontecendo aí na economia, né? Tá um monte de gente passando de necessidade, dificuldade, indo para as ruas porque não tem dinheiro para custear um lar. E aí os caras falam, não, mas vamos tirar a arma do cidadão, ele não pode mais se defender. Aí tem um monte de leis arbitrárias aí passando aí, tá virando uma bagunça, o povo passando fome, mas a criminalidade foi o Não, e caso você do outro mudou o comando. podcast. E você mudar o comando. Porque quem dava o tratamento do armamento no Brasil sempre foi o Exército Brasileiro. Aí, de repente, num decreto, tira-se da figura do Exército Brasileiro, que é o que tem, é o detentor da arma. É o detentor da arma, É o é o paiol, Exército né? Brasileiro. Então, mas é o detentor da arma. Quando se fala em arma, se fala no Exército Brasileiro. Tira dali e passa para a Polícia Federal. Mas como assim? Eu não estou entendendo isso aí. Por quê? Porque a Polícia Federal já está cooptada pelo sistema maligno implantado no país. Então ele vai dar arma para que eles quiserem dar arma. Vão dificultar tudo que puderem, que é um direito do cidadão. A legítima defesa é direito de qualquer cidadão do mundo. É o direito de defesa própria. E se você tira esse direito da pessoa, você está transferindo para o vagabundo, para o bandido, o seu direito. Ele vai continuar armado e você vai ficar desarmado. Numa eventual condição de ataque, você não tem como se defender. Então a vantagem é do vagabundo que está armado. Porque dele não vai ser exigido. Aí, a mostra aí. Ministro da Justiça entrando em favela, subindo em favela, sem mínimo de segurança, sem nada. Qual é o nome disso? Qual é o procedimento disso? Isso é prevaricação. Isso é cooptação da bandidagem para dentro do sistema político. Acabou, tá tudo misturado. Tá tudo Não, junto e misturado. e o que está acontecendo a gente vê o que está acontecendo no Guarujá. É. Guarujá, Santos aqui, inclusive foi o papo que a gente teve com o Argil recentemente, que tá aqui no nosso canal. É... E aí entra na mídia, né? Que é a nossa área também, né? É. É... Deram um tiro no policial, tava lá, aí os caras foram. E assim, às vezes dá raiva ter estudado jornalismo. Não, dá raiva É mesmo. verdade. Porque assim, o que eu aprendi? Inclusive eu tive ótimos professores, o Dirceu, o Marcão, que infelizmente faleceu, um professor excelente, o galera lá, tem Maria, tudo. Jornalista tem que pensar em ver e apurar os fatos. E ver todos os pontos possíveis da visão dos fatos. Isso é o bom jornalismo. Você tá vendo esse chaveiro aqui, aqui eu tô vendo num ângulo, você tá vendo em outro. Então eu tenho que ir no teu ângulo, em outros ângulos, para ver qual que é a notícia. Os caras foram questionar por que um policial da rota tava no Guarujá. O policial ele pode estar em qualquer lugar. Ele tá dentro do estado. O Guarujá não é uma ilha de outro país. E o policial entrou nessa ilha. Isso é totalmente absurdo que eu vejo na mídia, sabe? Como é que Mas a mídia favorece esse tipo de Então, coisa mas sabe, é um ao absurdo. ataque. E aí pega um ponto que eu decidi comentar no outro podcast com o comandante Argel, que estava comentando, é que no Brasil, é uma pesquisa recente do consumo de mídia tradicional. O jornal, a Globo, Jovem Pan, no mundo todo, o consumo de mídia normal caiu. Eu posso estar errado os números, mas é uma proporção assim. Tipo, só 12% consome. A mídia tradicional. O povo no mundo todo, só 12% acredita ainda, consome aquela mídia tradicional. No Brasil, acho que não, acho que é o contrário.
No Brasil é tipo quase o dobro. O pessoal não mais consome a mídia tradicional. Enquanto no mundo tá 12% de consumo, no Brasil é 25%, alguma coisa assim. Isso. É isso. Sabe, alguma coisa assim. Então Isso. a descrença com a mídia tradicional é absurda. Porque as pessoas veem Descrédito. o tendência, Descrédito. a tendência. A gente sabe um exemplo que a Jovem Pan é mais centro-direita. E no mercado americano, a gente já conversou isso antes. É ficar bem claro, as emissoras norte-americanas, o posicionamento político delas. Deveria ser isso no Brasil. A Globo, ela é. Qual a linha dela, editorial? Não sei. Dinheirista. Não, mas deveria ser clara. Não concorda? Com certeza. Para que o Domingos da Paz ou o Zequinha que vende pipoca saiba que a Rede Globo ela tem tal postura perante o governo. Ela é favorável, ou ela não é tão favorável. Agora, no Brasil que Ou neutro, né? ou neutra. Ou assim, vamos mostrar os fatos. Isso. Que nem, uma coisa que me irrita profundamente, é os caras achar que a gente é bobo. Que nem, eles acham que talvez tenha gente boba, não se apega a esses detalhes, mas um exemplo. Teve o jornal A Tribuna, não, ou o G1 Santos, alguma coisa assim. Começaram a noticiar o fato lá do policial da rota que perdeu a vida. E aí depois a polícia fez a retaliação para ir atrás dos caras. E teve confronto que teve pessoas mortas. E deve ser investigado, tem todo o processo para isso. Só que a mídia já sacramentou, já bateu o martelo que todo mundo é culpado. Já arrumou o lado, vai ficar. Só que o G1 e a Tribuna, eles sempre pontuaram dessa questão do que lá tem espaço onde você podia comentar. E se logava lá na área pelo Facebook e tal, ou pela G1 e tal, você podia comentar. Hoje, os sites não tem mais isso. Porque quando teve o quando teve lá a notícia lá, não, que a polícia foi lá e matou 8, depois foi para 10, matou 14, não sei o número atual, até porque a gente está aqui acompanhando o noticiário. O pessoal lá embaixo, nos comentários, falou, nossa, foi pouco. E isso. E aí, eu vi os comentários, tinha muito comentário. O pessoal falando de um lado ou do outro, e a opinião pública. Tem gente que apoia que o bandido não deve ter chance, tem gente que acredita que o bandido tem uma segunda chance. E é opinião, acho que a gente também tem que. As vítimas não precisam ter chance nenhuma. Não, mas a gente, de certo modo, tem que respeitar. É. Como órgão de imprensa. O órgão de imprensa ele tem que respeitar todas as opiniões. Tem que ser isento, tem que ser imparcial. Agora, a lei e a justiça tem que. O que é certo, errado é errado, certo? Isso. E os caras bloqueou a área de comentário. Aí pega, voltando no que você falou, aí tem o ministro da Justiça que fala que a polícia exagerou em São Paulo, mas na Bahia, que é governo do PT, não, que matou 19 em confronto. Normal. É normal. É normal. Então é 2 pesos, 2 medidas. É. Então, porque se você levar a coisa a ferro e fogo, o pau que bate em Chico também deve bater em Francisco. Mas não. Num governo esquerdista como esse que está aí, e torna o bandido vítima da sociedade. Que vítima da sociedade? O único que não tem direito a nada são as vítimas. Essas nunca mais voltam. Se morrer, nunca mais voltam. Acabou. Domingos, eu acho que, sinceramente, na atual conjuntura, todo mundo é vítima do governo. É? E assim, eu não estou falando que o Bolsonaro também foi melhor. Não se trata. Teve acerto, teve erro. O Lula também teve acerto, teve erro. Só que o que eu estou sentindo atualmente é que a gente tá empobrecendo. Entendeu? A gente está pagando um absurdo para esse dragãozinho chamado governo. Tá custando muito caro a nossa vida, a gente está se desgastando muito. É um sócio oculto, né? A gente sabia que tinha um sócio, só que tá absurdo, né? Aí os caras, assim, com todo respeito a quem defende e tal, os caras falaram, não, que baixou 3% o preço da carne. Amigo, 3% não é nada. Brincadeira. É que o brasileiro não aprende fração, né? Ou porcentagem e tal.
quero ver. O cara fala assim, um exemplo. O quilo da carne tá 40 pau. Uma carne boa. Não vamos falar. Tem carne mais barata, obviamente. Mas o brasileiro, pelo que ele trabalha, pelo que ele se ferra no Brasil, depois ele tem que estar comendo uma boa carne, colocando carne no prato da família. Por que tá pagando 40? Tem que tá pagando Não 15, faz parte da cesta básica. certo? Aí tem os caras que vai falar assim, pô, você tá sendo exagerado, tal. Não, cata a tua nota fiscal, pede a nota fiscal. Puxa lá, vê quanto tem de imposto. É É trinta e absurdo. oito por cento. Isso foi a última vez que eu olhei para que eu passava raiva. Eu parei de olhar. Mas era 38% de mordida do governo. É, é absurdo, simplesmente absurdo. É, tem um jargão que o pessoal usa muito, que os americanos olham para o brasileiro e falam que é o primo rico. Nós pagamos aqui uma fortuna de imposto, né? Então, nós somos primo rico. Lá eles pagam o imposto, já vem descontado na fonte. Sim. Então, você sabe o que você está pagando, a quantidade que você está pagando. Tudo você paga imposto, mas é na fonte. Aqui não, aqui o leão te pega, a família do leão te pega, da hiena também te pega, todo mundo te pega. Então, no final, você tem um sócio oculto que ele leva tudo seu, por critérios de analogia aí, de pesquisa, você vê que qualquer trabalhador no Brasil, ele trabalha 3 meses do salário dele para o governo. Eu acho que até pegando um gancho que você falou, tem duas boas histórias aqui, até porque já estamos chegando. O tempo voa, você falou uma hora não dá Vai nada, rápido. mas duas histórias rapidinha. Eu conheci um venezuelano que ele me contou que ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo no Brasil, porque ele fugiu da Venezuela buscando vida melhor porque ele viu o filho dele passando fome. Aí eu perguntei, tá, me conta mais. Até, inclusive, eu tentei deixar um contato com ele para ele falar comigo, pra ele contar a história dele. Minha, pô, ia ser uma mega de uma história pro Com podcast certeza. aqui. Com certeza. Infelizmente a gente perdeu o contato. Ele falou, na Venezuela, ele era arquiteto, ele juntou 1 milhão da moeda, acho que é o Bolívar venezuelano, não sei exatamente a moeda lá. Ele fugiu pro Brasil. Se você fazer a conversão, dá 170 e poucos mil reais. Porque o filho dele lá tava passando fome. E o cara é uma alta qualificação, arquiteto. Ele falou, ele veio pro Brasil, ele estava muito feliz de limpar banheiro. Porque ele estava conseguindo levar dinheiro para colocar comida no prato da família dele. Essa é a Bacana. história. E tem a segunda história, que acho que é interessante também. Uma moça. E essas histórias que eu tô falando é fatos reais, sabe? É coisas que contato que eu tive. Ela estava morando em Portugal. Eu estava visitando parentes aqui na Praia Grande. Esse venezuelano lá de São Vicente. Essa moça estava me contando que ela estava visitando aqui Praia Grande, parente aqui, familiar. Ela falou que estava assustada com o preço das coisas no Brasil, que ela fez a seguinte analogia para mim. E em Portugal, ela compra um kit, que eles chamam de kit lá, é muito comum, é de café da manhã, ela não pagava 15 euros. Obviamente, você vai falar assim, mas se ganha em euro, você converte. Não, não. Você trabalha em euro, você gasta em euro. Se você trabalha em real, você gasta em real. Ela falou, eu compro um kit lá de pães, frios, café, para fazer um café da manhã para a família, deve ser família numerosa, não gasto 15 euros. Ela falou que no Brasil ela veio aqui e gastou quase 100 reais. Pela mesma quantidade de pães, frios e por aí vai. Ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. E aí pega nesse grande problema estrutural, que pega na questão das decisões arbitrárias da justiça, essa questão dos impostos, do sócio oculto que a Pois gente é. tem. Ela falou o seguinte, lá em Portugal, e obviamente eu acredito no que ela me contou, ela me relatou. É muito comum os comércios lá, um exemplo, o cara tem uma padaria. Eles juntam lá pães do dia, ou que
estava perto do vencimento, eu não sei exatamente, mas eles pegam uma cesta de vinho, madeira, tá? Aquela madeira firme, né? Coloca lá os pães, manteiga, frios, ou leite, ou achocolatado, ou o que seja, ela faz tipo uma cesta e vende por um valor acessível. Então lá as pessoas, as famílias, lá, por exemplo, o Domingos tem mais 3, 4 pessoas na família. O Domingos compra uma de pães, aí tem de vegetais, que ele até me explicou, que lá eles chamam de vegetais feios. Então é o vegetal, o tomate que está machucado. Ah, tá. Porque no Brasil a gente joga fora. O É. brasileiro joga fora. Só ir na feira livre tem a quantidade Super enorme. rico. Não, mas é produto bom. É só cortar a parte machucada lá do. Dá pra reaproveitar pra uma refeição. E lá eles fazem isso de fazer essa cesta com verduras, com hortaliça e tal, e vende por um valor baixíssimo. Então as pessoas, nas comunidades, lá também em Portugal é assim, então ó, um monte de gente compra um monte de coisa e eles trocam entre os vizinhos. Ah, um tem pão, outro tem leite, outro tem hortaliça, outro tem abobrinha, sei lá. É uma forma que a gente no Brasil é tudo atrasado, porque no Brasil, infelizmente, a gente não pode nem doar alimentos, né, para quem tá passando fome, né? Mas, Robson, nós estamos muito próximo do fim. Infelizmente, nós estamos muito próximo do fim. Mas do fim do quê? Do fim desse sistema carcomido, desse sistema apodrecido que está implantado no país. Ou seja, esse sistema, se a CPMI quiser, ela derruba com todo esse sistema aí. Se quiser. Se realmente os deputados e senadores que são direita, eles tomarem a CPI para tornar uma investigação séria, honesta, decente, honrada, eles mudam toda a estrutura política do país. Mudam tudo, tudo. Porque vai ser uma distribuição de cadeia e mandado de prisão para muita gente. Para muita gente. Com certeza, todos serão culpados. Todos serão culpados. Não vai sair mandado de prisão para quem é inocente, para quem não deve. É mais do que isso. Nós estamos próximos do fim, por quê? A permanecer esse quadro político que nós estamos vivendo hoje no país, nós estamos muito próximo de uma guerra civil. Muito próximo de uma guerra civil. Eu me lembro que no dia 6 de janeiro, próximo passado, que antecedia o dia 8 de janeiro, eu gravei alguns áudios e gravei alguns vídeos e distribuí nas redes sociais, orientando as pessoas que estavam indo para Brasília, orientando de que era necessário que tivesse uma coordenação, houvesse uma coordenação naquele movimento que estava na porta do quartel em Brasília, do QG em Brasília. Tinha que ter uma coordenação nesse sentido. E expliquei por que era necessário. Porque vocês, do jeito que estão, vocês estão cada um por si e Deus por todos. Não é assim que funciona. Qualquer movimento... E é fácil de manipular. Exatamente. Coisa errada. Não, e estavam vulneráveis. Totalmente vulneráveis. Então eu falei, gente, vocês parem com o movimento, olhem com quem vocês estão e elejam alguém para falar por vocês. Vocês vão estar junto. Vocês vão cobrar dessa pessoa. E põe uma pessoa de frente para ela ter uma orientação, para falar, olha, vou fazer isso, fazer aquilo e tal. O que acontece? Não tiveram isso, não fizeram isso. O que aconteceu? Na vulnerabilidade que eles estavam, foi intrujado ali o quê? Os canalhas de plantão que foram para lá com o único objetivo do quê? De fazer o quebra-quebra, promover o quebra-quebra. Agora é interessante que em datas passadas, né, 2012, 2014, 2016, também teve quebra-quebra lá. Interessante que nunca deu nada aquilo lá. Agora, esse quebra-quebra que teve, que vai ficar provado, a CPMI vai provar isso, e foi promovido pela esquerda no Brasil. Pelos infiltrados que entraram para quebrar, para denegrir o movimento pacífico que existia. E até então, eu lembro muito bem disso, em 2013, 2014, 2015, até 2017, que eu participei ativamente do movimento intervencionista em São Paulo,
eu orientava, eu era um dos coordenadores disso aí. Então eu saí daqui da Baixada Santista, ia para São Paulo e coordenava esse movimento. Eu enviava os ofícios, no caso de São Paulo, eu enviava para o DSV, que era o trânsito da prefeitura, para fechar a Paulista. E enviava para o comando da Polícia Militar, daquela região. E depois, no dia, o comandante da Polícia Militar que estava no local, eu ia lá conversar com eles. Fala, eu sou fulano de tal, assim, assim, sou um dos coordenadores do movimento, né? Dessa manifestação. E eu estou combinando com o pessoal assim, qualquer movimento que haja suspeito, a orientação que eu passei para o pessoal, fica todo mundo sentado, senta no asfalto e deixa as pessoas que estão badernando, quebrando ou destruindo alguma coisa, à vista, em pé, porque elas vão estar em pé. Assim a polícia pode fazer o quê? É identificar as pessoas que não estão no grupo. E isso a gente faz esse trabalho. O que é isso? É um trabalho de coordenação. Então a mesma coisa teria que ser feita em Brasília. A manifestação como deve ser feita, né? Isso, pacificamente, porque é constitucional esse direito. Teria que ter feito esse movimento, porque na hora do quebra-quebra, os patriotas se afastariam e deixa o pessoal invadir. Fica fácil para a polícia, para a autoridade policial de plantão, o preventivo ali, tomar vista e segurar os infratores. Mas isso também não aconteceu. Por quê? A polícia também estava cooptada. Aqueles que foram trabalhar cruzaram o braço e não tomaram providência. Foi dando folga para boa parte deles para não aparecer lá. Então, tudo orquestrado dentro desse desgoverno que aí está. E tá uma briga agora, tá uma briga enorme das imagens, né? Que ninguém quer liberar as imagens. Então, mas por que não quer liberar? Não é interessante? Por que não quer liberar? Tem que liberar. A verdade tem que surgir. A verdade é única, só tem uma verdade. Ela tem que surgir. Toda briga da CPMI tem que ir em busca da verdade. Não, mas teve um mal-estar no governo atual do Lula, porque a CNN é que fez um mega de um trabalho que temos que bater palmas para eles. Eles conseguiram acesso às imagens lá e foi uma reviravolta praticamente. Então, mas você porque só tinha uma visão dos fatos. Só. Que era o que eles falavam. Então, aí a CNN conseguiu um ato heróico. Mas antes disso, teve um procedimento antes disso, a nível internacional. Detalhe aí que... Então, tem um procedimento antes disso. Esse coisa que está aí, fala que é presidente da República, ele bateu de frente com o presidente da República de onde? Dos Estados Unidos, com o Biden. E aí o que aconteceu? O Biden simplesmente liberou. CNN vai lá e solta o vídeo. Para mostrar que o cara não é tudo isso. Ele foi dar pitaco no governo americano, esse maluco. Você é maluco, você é doente, é um psicopata. Na verdade é que Então houve uma troca. E assim, independente do governo, seja do Bolsonaro, do Temer, da Dilma e tal, os americanos estão um pouco se lixando pra gente. Oxi, não é de... mas não é de agora. Não é de agora, né, sabe? Então, a famosa senhora, o que esse cara tá vindo falar aqui, né, do meu país? Você tá entendendo? Então, pô, não tô falando, assim, não tô passando pano pra... Não, mas não é americano, isso. Não, o americano é americano. Você tá trazendo um fato. O fato é esse aqui, olha. O daqui foi se intrometendo de lá. O de lá não gostou porque não gosta. Não é que ele não gostou, ele não gosta. Ficou muito bem marcado isso. Não é de agora. Eles não gostam do brasileiro. Então, o que o daqui tinha que se intrometer lá? Aí o cara falou, não, peraí. Ô, CNN, de onde é CNN? A origem? Americana. Vai lá e solta. E aí soltou. Aí quebrou a perna dos caras, porque só tinha uma versão, que era deles. Mas foi mexer com a pessoa errada. Aí falou, então libera lá. Aí liberou. Aí tem que assinar a CPMI. E onde há fumaça, fogo. Deve ter muito mais material aí. Muito mais. Tem uma parte que não veio ainda ao ar, e não foi trazida ainda, que é a parte do STF. Cadê? É a parte do STF. Imagina, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Né? Imagina o que aconteceu. Dado que o STF vem pronunciando-se, desde 2018, desfavorável ao povo brasileiro. Não é contra o governo, desfavorável ao povo brasileiro. Descumprindo a Constituição, que se diz guardiã. Imagina o que houve lá dentro daquele quadradinho que eu conheço lá, eu já estive lá no STF, na época da Carmen Lúcia, era lá presidente. Eu saí daqui e
da Baixada Santista e fui para despachar com Vai ela. visitar com ela. Fui lá para Tomar um despachar com café ela. E eu tive o prazer, naquela ocasião, de conhecer o STF, o quadradinho que é lá. Imagina o quebra-quebra que foi promovido ali dentro. Cadê as filmagens? Porque tudo ali é filmado. Tudo ali é Tem filmado. câmera até onde não Tudo, quer, né? tudo. Então, Big Brother é brincadeira, né? Com certeza. Agora, tudo foi filmado, com certeza. Agora, o dia que liberar, por que não libera? Não é a justiça que gosta de procurar a verdade? Não é a justiça que gosta da coisa certa, que fazer justiça? Libera! Libera os vídeos do STF. Você vai ver que tem coisa lá que assusta. Assusta. E tá tudo guardado. E tem mais uma agora, tem a decisão do Supremo Administrador do Brasil, o Xandão, falando o quê? Não, nós não vamos liberar imagem nenhuma. E aí? Ele responde pelo STF. Ele não é o presidente, mas responde. Não vamos liberar nada. Mas aí, Domingos da Paz, cara que entende do direito. Não existe lei de acesso à informação? Aí pega no gancho seguinte. Ah, mas é conteúdo sigiloso tal. Mas é uma investigação. Mas é interesse público. O interesse público tem supremacia sobre o sigilo. Porque interesse público não é... interesse particular. Interesse particular não interessa. Interesse público não. Interesse público coletivo, o interesse difuso, você tem supremacia. Você tem o direito de buscar, de saber o que aconteceu. Então por que ela não libera as imagens? Do STF, não estou falando nem do lado do Planalto, lá do Alvorada. Não, falando lá do STF. Libera de lá para você ver a sujeira que está lá dentro, as pessoas que estavam lá dentro. Boa parte foi fotografada do cara sentado lá do CPX, sentado na poltrona do Xandão. E aí? Mas é só aquilo? Não, mas tem muito mais coisa grave, gravíssima ali. Por que não libera? Alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Agora, é interessante que as vítimas querem a depuração, querem que seja investigado, que seja mostrada a verdade. As vítimas, né? As vítimas que foram presas e as vítimas, famílias das pessoas que são mantidas presas lá dentro ilegalmente. Mas então, por exemplo, tudo bem, é o ministro do STF, é a maior autoridade no judiciário, mas se ele é parte interessada no processo... Jamais ele podia estar na frente do... Ele deveria ser elencado uma nova corte, ou a própria justiça deveria elencar pessoas de alto gabarito, ou até ex-ministros que estejam vivos. Essa é a minha opinião, não sei como é que funciona o rito. Juridicamente é isso aí. Mas deveria ter pessoas que conheçam tudo para fazer a investigação, que obviamente não interfiram diretamente no STF, mas que tenham conhecimento para tocar uma investigação. Então, mas aí, você está falando isso, que o país supostamente fosse um país livre. Livre. O que não é. O que não é. Por que não é? Porque você tem 513 deputados, né? Isso. Federais. Tudo amarrado com o STF. 81 senadores. Esses 600 e poucos parlamentares, salvo melhor juízo, uma meia dúzia não tem processo nenhum. Não depende do SF Não, para nada. Aquele Cleitinho lá Cleitinho, né? De Minas Gerais, ele rasga a coisa, porque ele não deve nada para ninguém. Agora, quantos Cleitinhos desse tem no Senado? E na Câmara? Nenhum. Então é difícil. Eu vi aqui não vou falar o nome, que não precisa, eu vou falar só o santo, o milagre dele, e a pessoa vai entender. Nós temos um delegado em São Paulo, ele foi eleito deputado federal. Eu até acreditava no cara. Ele chegou botando uma banca, não sei o quê. Aí não acerto agora para voltar aquela barbaridade da reforma tributária. Ele não votou a favor? Não pegou lá os 6 milhões? Cadê? Então tá tudo, se é que existe, amarrado no rabo, amarrado na mão do outro. Então formou-se aqui um grande círculo, né? Cada um segurando no rabo do outro e ali não escapa ninguém. E aí nós ficamos nessa indecência, nessa coisa horrorosa, aonde, de repente, uma pessoa se dispôs a mandar no país, está mandando, e ninguém fala nada, porque está tudo com o rabo preso na mão do cara. Fica difícil, né? Então fica difícil.
Você não tem liberdade. É muito difícil, né? O tempo voa. Passou. Uma hora e pouco. A gente vai explicar esse assunto aqui, acho que é importante a gente, inclusive, deixar claro para a audiência, né? Que se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo, Por curta favor. e deixe os comentários, né? Isso. O comentário Porque é muito importante. Que é importante para a gente esticar o assunto, porque a gente está fazendo em uma hora uma eternidade, que a gente... Só que o papo é muito longo. Eu queria te convidar para você voltar em breve aqui para a gente esticar esse Nós vamos assunto. falar numa próxima, se me permite, vou dar uma sugestão, falar sobre assassinato de reputação. Ótimo. Esse é um tema maravilhoso, porque o Brasil hoje vive um genocídio do assassinato de reputação, promovido por quem? Pelas autoridades, pela imprensa, tudo mancomunado num processo só para destruir a pessoa, para destruir a moral, a dignidade, a honra, para destruir civilmente a pessoa. Isso é um tema apaixonante. Nós fizemos isso no nosso canal, lá na Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, e foi assim de uma audiência enorme. Fizemos 2 programas e não deu para falar tudo. Então, cada um trouxe uma parte e nós juntamos, deu um inteiro. Mas isso tudo bem que é um tema que está retornando, mas já aconteceu isso muito na história, né? De destruir, né? A reputação. Mas hoje, então, mas hoje tem internet, né? Exatamente. Isso acontecia, mas era um fato isolado até. Hoje não. Hoje começa assim por um ministro, começa por um promotor, começa por um delegado de polícia, começa por um senador ou um deputado. E aí começa o assassinato da reputação. E aí começa a coisa. E aí vem se juntando. Torna-se o quê? Uma coisa incomum, porque é onde as pessoas vão se agregando, vão se juntando de tal forma. E a imprensa está por trás disso. A imprensa vem consolidando isso. Eu vou deixar uma provocaçãozinha, né? Pra você pensar para próximo bate-papo. Tem gente muito mais poderosa do que, inclusive, isso de STF, que está por trás disso. Com certeza. Tem muita gente mais interessada. Tá num nível muito mais alto que a gente aqui, né? Com certeza, absoluta. Que é essa impressão que eu tenho, cara. Poxa, tem um monte de coisa acontecendo e tal, não sei o que, de um lado pro outro. Só que a impressão que fica é que nem, vou pegar um exemplo. Ninguém hoje em dia na internet se destaca sem ter um padrinho, empresário que fala, opa, é que nem futebol. É aquele menino que chuta bem a bola, mas tem aquele outro menininho que chuta bem a bola, mas ele é bom na corrida. Isso. Talvez o não que chute bem a bola tem um padrinho, mas o que corre bem vira um próximo Neymar, um próximo Pelé. Então sempre tem alguém por trás. Então acho que às vezes tem que parar para perceber isso. Em jornalismo eu aprendi várias coisas boas. E uma delas é o seguinte: nem tudo que você consegue buscar, investigando e para trazer a verdade para você, trazer verdade não é você o dono da verdade. Você buscar o mais próximo possível da verdade que você foi buscar e trazer para o conhecimento do leitor, né? Do leitor. Nem tudo que você vai buscar você pode falar. Ah, tem muito filtro. Você não pode falar, porque se você falar, gera um ambiente hostil, você gera guerra, você gera briga. Então, você não pode falar. Você sabe, olha para a pessoa que é o produtor daquele mal, daquela desgraça que ela está promovendo, e você não pode fazer nada. O máximo que você pode fazer é ficar calado. E torcer para ficar calado. Então, muitas coisas hoje no Brasil, nós estamos vivendo esse clima. É de você saber o que está acontecendo e você olhar e não poder falar. Vem aquela vontade de você falar, nossa, sem gole de volta, eu não posso falar. Por quê? Porque você sabe que atrás disso vem as retaliações, vem o revanchismo político desse baixo modo de fazer política no país. Então fica difícil. Então você tem que aguentar ali, passar um sufoco, coração apertado. Tem infarto. Dá infarto. Domingos, fico feliz que você esteja bem, esteja se cuidando, fique bem. Estamos voltando. E vamos criar uma agenda, né, para você vir. Vamos discutir os assuntos da semana, que acho que é importante. Isso. Inclusive, eu acho que talvez tenha espaço até para um debate, né? Que acho que a gente tem que ser plural, respeitoso às opiniões e abrir o espaço para todo mundo, né? Porque, obviamente, tem gente que vê... O debate de ideias, né? porque a gente tem...
Enquanto a gente tem, Enquanto tem. enquanto tem liberdade de expressão. Então, você que acompanha o Penaria Podcast aqui, o Domingos da Paz, segue ele lá no Domingos da Paz. Tem lá no YouTube, tá no Facebook, tem no clarinnews.net. É, Isso? isso, clarinhos.net. Também você tem um site novo. Tem na Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do qual eu sou presidente. Tem várias coisas boas, né? É só procurar Domingos da Paz, que é você vai facinho. encontrar, tá uma ligação direta. Circunstancialmente, eu deixei de produzir durante 1 ano e pouco, aí que foi o problema da saúde. Mas agora eu tô voltando, aos poucos, tô voltando, né? E vou chegar ao 100%, com certeza. Eu quero que você volte aqui pra gente esticar esse assunto. Pessoal, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, deixe os comentários que a gente, na próxima edição, a gente volta aqui para fazer os apontamentos que vocês deixaram nos comentários. Muito obrigado, Domingos. Até a próxima. Beleza. Abração, fica com Deus, todos.